Capítulo 23. As Montanhas. Seria possível supor que o Reino da Montanha, com os seus vilarejos distantes uns dos outros e povo disperso, é um novo reino, recentemente constituído. Na verdade, a sua história antecede em muito qualquer registro escrito dos seis ducados. Chamar aquele país de reino é na realidade impróprio. Antigamente, os diversificados caçadores, criadores de gado e agricultores, tanto nômades como assentados, foram gradualmente concedendo a sua lealdade a uma juíza, uma mulher de grande sabedoria que residia em Jump. Embora esta pessoa teria acabado por ser reconhecida pelos forasteiros como rei ou rainha das montanhas, para os residentes do reino da montanha, ele ou ela ainda é o sacrifício, aquele que está disposto a dar tudo, até mesmo a vida, para o bem daqueles que são governados. A primeira juíza que vivia em Jump é agora uma figura envolta em lendas, sendo seus feitos conhecidos apenas através das canções que o povo da montanha ainda canta sobre ela. Contudo, por mais velhas que essas canções sejam, existe um boato ainda mais velho sobre um governante e uma capital mais antigos. O Reino da Montanha, tal como o conhecemos hoje, é composto quase inteiramente pelo povo nômade e povoados das encostas orientais das montanhas. Para além das montanhas, estendem-se as costas geladas que rodeiam o Mar Branco. Algumas poucas rotas comerciais ainda meandram através dos dentes aguçados das montanhas para chegar aos caçadores que vivem nesse lugar coberto de neve. Ao sul das montanhas estendem-se as florestas despovoadas dos ermos chuvosos, e em algum lugar situa-se a nascente do Rio da Chuva que constitui a fronteira comercial com os estados de Calcede. Essas são as únicas terras e povo que foram realmente mapeados para além das montanhas. Mas sempre houve lendas sobre outra terra, uma terra fechada e perdida entre os picos além do reino da montanha. Quando se viaja mais para o interior das montanhas, para além das fronteiras do povo que deve lealdade a Jump, a terra torna-se ainda mais acidentada e dura. A neve nunca abandona os picos mais elevados e alguns vales abrigam apenas gelo glacial. Disse que em certas áreas grandes vapores e fumaças se elevam de fendas nas montanhas e que a terra pode estremecer calmamente ou dilacerar-se em violentos tremores. Há poucos motivos para que alguém se aventure nessa região de pedra solta e penhascos. A caça é mais fácil e mais lucrativa nas encostas mais verdes das montanhas. O pasto que existe lá é insuficiente para os rebanhos dos pastores. A respeito dessa terra, temos as histórias a que terras distantes costumam dar origens: dragões e gigantes, antigas cidades arruinadas, unicórnios selvagens, tesouros escondidos e mapas secretos, ruas empoeiradas pavimentadas de ouro, vales de eterna primavera, onde a água se ergue fumegando do chão, perigosos feiticeiros trancados por feitiços em cavernas de pedras preciosas e antigos males adormecidos encravados na terra. Dizem que todos residem na terra antiga e sem nome para além das fronteiras do reino da montanha. Catrican realmente esperara que eu me recusasse a ajudá-la a procurar veracidade. Durante os dias da minha convalescença, ela decidira que iria procurá-lo sozinha, e para esse fim reunira provisões e animais. Nos seis ducados, uma rainha teria o tesouro real a que recorrer, bem como a generosidade forçada dos nobres. Não era o caso no reino da montanha. Ali, enquanto o rei Ead permanecesse vivo, ela não passava de uma parente mais nova do sacrifício. Embora se esperasse que um dia ela o sucedesse, isso não lhe dava o direito de dispor da riqueza do seu povo. Na verdade, mesmo se ela fosse sacrifício, não teria acesso a riquezas e recursos. O sacrifício e a sua família imediata viviam simplesmente na sua bela habitação. Toda Jump, o palácio, os jardins, as fontes, tudo pertencia ao povo do Reino da Montanha. Ao sacrifício nada faltava, mas também nada possuía em excesso. Assim, Catrican não se voltou para os cofres reais e para os nobres ansiosos por captar as suas boas graças, mas para velhos amigos e primos a fim de obter aquilo de que necessitavam. Abordara o pai, mas ele lhe dissera
com firmeza, porém triste, que encontrar o rei dos 6 ducados era problema seu, não do reino da montanha. Por mais que sofresse com a filha devido ao desaparecimento do homem que ela amava, ele não podia desviar reservas da defesa do reino da montanha contra o majestoso dos 6 ducados. Era tal o vínculo entre eles que ela pôde aceitar a recusa com compreensão. Envergonhava-me pensar que a legítima rainha dos 6 ducados tinha de recorrer à caridade de parentes e amigos, mas apenas quando eu não estava acalentando meu ressentimento contra ela. Ela concebera a expedição para sua conveniência, não para a minha. Pouco havia nela que eu aprovasse. Ao longo dos poucos dias que antecederam a nossa partida, ela dignou-se a me consultar acerca de alguns aspectos, mas as minhas opiniões foram tão frequentemente postas de lado quanto eram ouvidas. Falávamos um com o outro educadamente, sem o calor da ira ou da amizade. Havia muitas coisas de que discordávamos, e quando isso acontecia, ela fazia o que achava mais sensato. Não verbalizada, mas implícita. Havia a ideia do que o meu discernimento no passado fora falho e imprevidente. Eu não queria bestas de carga que pudessem passar fome ou congelar. Por mais que a bloqueasse, a manha me deixava vulnerável à sua dor. Catherine, no entanto, obtivera meia dúzia de criaturas que afirmava não se importarem com a neve e o frio, e que comiam folhas e brotos em vez de capim. Eram jepas, criaturas nativas de alguma das partes mais remotas do reino das montanhas. Do reino da montanha. Lembravam-me cabras de pescoço longo, dotadas de patas em vez de cascos. Eu tinha pouca confiança de que fossem capazes de transportar o suficiente para fazer com que compensassem o incômodo de cuidar delas. Catherine me disse calmamente que em breve me habituaria aos animais. Tudo depende de como é o gosto delas, sugeriu filosoficamente horas de noite. Senti-me disposto a concordar com ele. As escolhas dela no que dizia respeito a companheiros para a expedição me irritavam ainda mais. Eu não via sentido em ela se arriscar, mas eu sabia bem que não valia a pena discutir essa questão. A ida de Esporana me causou ressentimento, depois de descobrir que ela negociara para ter permissão de ir. O motivo era ainda encontrar uma canção que estabelecesse a sua reputação. Comprara o lugar do nosso grupo com a ameaça não verbalizada de que, apenas se fosse autorizada a ir, faria um registro escrito de que a filha de Molly também era minha. Ela sabia que eu sentia que me traíra, e depois disso passou sensatamente a evitar a minha companhia. Conosco iriam 3 primos de Catherine, todos gente grande, solidamente musculosa, com muita prática em viajar pelas montanhas. Não seria um grupo grande. Catherine me assegurou de que se 6 não bastassem para encontrar veracidade, 600 não seriam suficientes. Concordei que era mais fácil abastecer um grupo pequeno e que era frequente que viajasse mais depressa do que grupos grandes. Bran não faria parte do nosso grupo. Ia regressar à Torre do Cervo para levar paciência a notícia de que Catherine ia em busca de veracidade para plantar as sementes do rumor de que havia de fato um herdeiro para o trono dos 6 ducados. Também iria encontrar-se com Bronco, Molly e a bebê. Oferecera-se para informar Molly, Paciência e Bronco de que eu ainda estava vivo. A oferta fora feita de forma acanhada, pois sabia perfeitamente que eu odiava o papel que ele desempenhara em reclamar a minha filha para o trono. Contudo, engoli a ira. Falei-lhe com educação e fui recompensado com a sua promessa solene de que nada diria de mim a nenhum deles. Nessa altura, parecia o rumo mais sensato. Sentia que só eu podia explicar completamente a Molly o motivo que me levara a agir como agira. E ela já chorara uma vez a minha morte. Se eu não sobrevivesse àquela demanda, não iria sofrer mais do que já sofrera. Breu veio me dizer adeus na noite em que partiu para Cervo. A princípio, ambos tentamos fingir que tudo estava bem entre nós. Conversamos sobre pequenas coisas a que outrora ambos tínhamos dado importância. Senti uma perda genuína quando ele me falou da morte de Sorrateiro. Tentei convencê-lo a levar Ruivo e Fuligem consigo para deixá-los de novo aos cuidados de Bronco. Ruivo precisava de uma mão mais firme do que a que estava tendo, e o Garanhão podia dar a Bronco muito mais do que transporte. Os seus serviços como reprodutor podiam ser vendidos ou negociados, e o potro de Fuligem representava mais riqueza para o futuro. Mas Breu sacudiu a cabeça e disse que tinha de viajar rapidamente, sem atrair atenção. Um homem com 3 cavalos era no mínimo um alvo para bandidos. Eu ouvira o pequeno
castrado e indócil que Breu tinha como montaria. Apesar do mau temperamento do animal, era resistente e ágil, e assegurou-me Breu muito rápido numa perseguição por terreno acidentado. Sorriu ao dizer aquilo, e eu compreendi que aquela característica do cavalo tinha sido bem posta à prova. O bobo tinha razão, pensei então com amargura. A guerra e a intriga realmente combinavam bem com ele. Olhei-o com as suas botas de cano alto e manto rodopiante. Olhei para o cervo rampante que usava tão abertamente na testa por cima dos olhos verdes, e tentei compará-lo com o velho de mãos suaves que me ensinara como matar pessoas. Os anos ainda se encontravam lá, mas ele os carregava de outra maneira. Em particular, perguntei-me que drogas ele usava para prolongar a sua energia. Ainda assim, por mais diferente que estivesse, continuava a ser Breu. Desejei me aproximar dele e saber que ainda existia algum tipo de ligação entre nós, mas não consegui. Não conseguia compreender a mim mesmo. Como a opinião dele ainda podia importar tanto para mim quando eu sabia que ele estava disposto a roubar a minha filha e a felicidade para o bem do trono visionário. Senti que o fato de não conseguir encontrar a força de vontade para odiá-lo era uma fraqueza em mim. Procurei alcançar esse ódio e obtive apenas um amor juvenil, que me levou a não lhe apertar a mão quando partiu, nem a lhe desejar felicidades. Ele ignorou meu mau humor, o que me fez sentir ainda mais infantil. Depois de Breu ir embora, o bobo me entregou o alforje de couro que ele deixara para mim. Lá dentro havia uma faca com bainha muito aproveitável, uma bolsa com moedas e uma seleção de venenos e de ervas curativas, incluindo um fornecimento generoso de casco de elfo. Um pequeno fornecimento de sementes de carries encontrava-se enrolado em um papelote e cuidadosamente etiquetado com a nota de que era para ser usado apenas com a maior das cautelas e quando a necessidade fosse maior. Dentro de uma bainha cheia de marcas havia uma espada curta, simples, mas aproveitável. Senti contra ele uma súbita ira que não conseguia explicar. É tão típico dele, exclamei. Ele ergueu o saco na mesa para que o bobo testemunhasse. Veneno e facas. É disso que pensa de mim. Ainda é assim que me vê. Para mim, só consigo imaginar a morte. Eu duvido que ele espere que use isso em você, observou calmamente o bobo. Afastou a faca da marionete que estava amarrando. Talvez tenha pensado que você podia usar essas coisas para se proteger. Não compreende? Perguntei-lhe. Estes são presentes para o garoto que Breu ensinou a ser um assassino. Ele não consegue ver que já não sou essa pessoa. Não consegue me perdoar por querer ter vida própria. Assim como você não consegue perdoá-lo por já não ser o seu tutor benevolente e indulgente, observou o bobo num tom seco. Estava amarrando os barbantes que ligavam os membros da marionete à cruzeta. É um bocado ameaçador vê-lo andando por aí como um guerreiro, pondo-se alegremente em risco por algo em que acredita, flertando com mulheres e, em geral, agindo como se tivesse reclamado para si uma vida própria, não é? Foi como se tivesse atirado um balde de água fria no meu rosto. Quase tive de admitir a inveja que sentia por ver que Breu obtivera ousadamente aquilo que ainda me fugia. Não é nada disso, rosnei ao bobo. A marionete em que ele estava trabalhando brandiu um dedo repreensivo na minha direção, enquanto o bobo me sorria afetadamente, por cima da cabeça do boneco. Este mostrava uma perturbadora semelhança com Ratita. O que eu vejo, observou, sem se dirigir a ninguém em particular, é que não é a cabeça do servo de veracidade que ele usa na testa. Não, o símbolo que escolheu parece-se mais com... Oh, deixe-me ver. Com um que o príncipe veracidade escolheu para o sobrinho bastardo. Não vê alguma semelhança? Fiquei em silêncio durante algum tempo. E o que tem? Perguntei, a contragosto. O bobo largou sua marionete no chão, onde a ossuda criatura encolheu os ombros de forma sinistra. Nem a morte do rei, sagaz, nem a suposta morte de veracidade conseguiram fazer aquela doninha sair da toca. Foi só quando achou que você havia sido assassinado que a ira o incendiou o suficiente para que deixasse de lado todas as ocultações e fingimentos e declarasse que ainda seria um verdadeiro visionário no trono. Que ainda haveria um verdadeiro visionário no trono. A marionete sacudiu um dedo na minha direção. Está tentando dizer que ele fez isto por mim? Por minha causa? Quando a última coisa que eu desejaria ver era ver o trono reclamar a minha filha? A marionete cruzou os braços e sacudiu pensativamente a cabeça. Parece-me que Breu sempre fez o que achou que era melhor para você. Quer você concordasse, quer não. Talvez entenda isso a sua filha. Afinal, ela seria sua sobrinha neta e a última remanescente viva da sua linhagem.
excluindo você e majestoso, claro. A marionete deu alguns passos de dança. De outro modo, você esperaria que um homem tão velho cuidasse de uma criança tão nova? Ele não espera viver para sempre. Talvez pense que ela está mais segura montada num trono do que sendo atropelada por outra pessoa que deseje reclamá-lo. Dei as costas ao bobo e fiz de conta que juntava roupa para lavar. Precisaria de muito tempo para pensar bem no que ele me dissera. Foi de bom grado que aceitei as escolhas de Catrocan sobre as tendas e roupas para a expedição, e foi suficientemente honesto para ficar grato por ela achar por bem fornecer também a minha roupa e abrigo. Se me tivesse excluído por completo da sua comitiva, não a poderia censurar totalmente. Em vez disso, Geoffron apareceu um dia trazendo um saco de roupa de corpo e de cama para me dar, e para me medir os pés, a fim de arranjar as botas semelhantes a sacos que o povo das montanhas preferia. Ela provou ser uma companhia alegre, pois passou o tempo todo trocando farpas brincalhonas com o bobo. A fluência dele em Tiurda excedia a minha, e de vez em quando eu sentia grande dificuldade de acompanhar a conversa, enquanto metade dos trocadilhos do bobo passava batido por mim. Perguntei-me brevemente o que se passaria exatamente entre aqueles dois. Logo quando chegara, pensara que ela era uma espécie de discípula dele. Agora perguntava a mim mesmo se ela não teria fingido esse interesse apenas como desculpa para estar perto dele. Antes de partir, mediu também os pés do bobo e lhe fez perguntas sobre as cores e adornos que queria que fossem incluídas nas botas. Botas novas? Perguntei-lhe, depois de ela partir. Com o pouco que você se aventura lá fora, eu não achava que precisasse delas. Ele me lançou um olhar vazio. A recente alegria desapareceu do seu rosto. Sempre que tenho de ir com você, observou calmamente, deu um sorriso estranho. Por qual outro motivo você acha que fomos reunidos neste lugar distante? É pela interação do catalisador e do profeta branco que os acontecimentos deste tempo serão devolvidos ao seu rumo adequado. Creio que, se tivermos sucesso, os navios vermelhos serão expulsos da costa dos Seis Ducados e um visionário herdará um trono. Isso parece se ajustar à maioria das profecias, concordou Panela. Isso parece se ajustar à maioria das profecias, concordou Panela, do seu canto junto da lareira. Estava colocando a última fileira de pontos numa grossa luva. Se a praga da fome acéfala for o forjamento e os seus atos derem um fim a ela, isso também iria cumprir outra profecia. O jeito de Panela para fornecer uma profecia para cada ocasião estava começando a me cansar. Respirei fundo, então perguntei ao bobo. E o que diz a rainha Catrocan sobre você se juntar ao seu grupo? Não discuti isso com ela, respondeu ele, com indiferença. Não vou me juntar a ela, Fitz. Vou seguir você. Uma espécie de perplexidade apareceu no meu rosto. Sei desde criança que temos de cumprir juntos esta tarefa. Nem me ocorreu questionar se eu devia ir com você. Tenho feito preparativos desde o dia em que você chegou aqui. Assim como eu, observou Panela, em voz baixa. Ambos nos viramos para fitá-la. Ela fingiu não reparar enquanto eu provava a luva e admirava o modo como me servia. Não, falei sem rodeios. Já era ruim o suficiente ter a expectativa da morte de animais de carga. Não ia testemunhar a morte de outra amiga. Era tão óbvio que nem valia a pena dizer que ela era velha demais para uma viagem assim. Pensei que você podia ficar aqui na minha casa, observou o bobo com uma gentileza. Olhem em abundância para o resto do inverno e algumas provisões alimentares e eu espero morrer durante a viagem. Se isso for de algum consolo para vocês. Tirou a luva e a juntou ao seu par. Despreocupadamente, examinou o que restava da sua meada de lã. Começou a dar pontos, fazendo fluir sem esforço o fio por entre os dedos. E não precisam se preocupar comigo antes disso. Já fiz os preparativos necessários para mim. Fiz umas trocas e tenho a comida do que mais irei precisar. Tirou os olhos das agulhas. Lançou-me um olhar e acrescentou em voz baixa. Tenho os meios para prosseguir esta viagem até o fim. Tive de admirar o modo calmo com que ela presumia que a sua vida ainda era sua, para fazer com ela o que desejasse. Perguntei-me quando teria começado a pensar nela como uma velha impotente de que alguém teria agora de cuidar. Ela voltou a baixar os olhos para sua malha, sem necessidade, pois os seus dedos continuavam a trabalhar, quer os observasse, quer não. Vejo que me compreendem, disse ela calmamente, e foi tudo. Nunca soube de nenhuma expedição que partisse exatamente conforme planejado. Em geral, quanto maior uma é, mais dificuldades tem. A nossa não foi exceção. Na manhã anterior, a data marcada para a partida,
foi rudemente arrancado do sono com uma sacudida. Fitz, levante-se, Fitz. Temos de partir agora, disse Catherine com uma voz tensa. Sentei-me lentamente. Fiquei instantaneamente bem acordado, mas as minhas costas convalescentes ainda não me encorajavam a me mover com rapidez. O Bobo estava sentado na beira da sua cama, parecendo mais ansioso do que eu jamais ouvira. O que há? Perguntei. Majestoso. Nunca ouvira tanto veneno numa palavra. Seu rosto estava muito branco e ela cerrava e descerrava os punhos aos lados do corpo. Enviou ao meu pai um mensageiro sob uma bandeira de trégua, dizendo que abrigamos um conhecido traidor dos 6 ducados. Diz que se entregarmos você, ele verá tal coisa como um sinal de boa-fé para com os 6 ducados e não nos considerará um inimigo. Mas se não o fizermos, soltará suas tropas que mantém junto a nossas fronteiras, pois saberá que conspiramos com os seus inimigos contra ele. Fez uma pausa. O meu pai está pensando no que fazer. Catherine, eu não passo da desculpa, protestei. O coração martelava no meu peito. Hoje de noite estou tão ganido, ansioso. Você deve saber que ele levou meses para reunir essas tropas. Elas não estão lá porque eu estou aqui. Estão prontas porque ele planeja mover-se contra o reino da montanha. Aconteça o que acontecer. Conhece o majestoso. Isso não passa de uma artimanha para ver se consegue que você me entregue. Depois que eu fizer, ele arranjará algum outro pretexto para atacar. Não sou uma simplória, disse ela com frieza. Os nossos vigias já sabem das tropas das semanas. Temos feito o possível para nos prepararmos. As nossas montanhas sempre têm sido a nossa defesa mais forte, mas nunca antes enfrentamos um inimigo organizado em tal número. O meu pai é sacrifício, Fitz. Ele tem de fazer o que melhor servir o reino da montanha. Portanto, ele agora precisa analisar se terá uma chance de lidar com o majestoso entregando você. Não pense que o meu pai é estúpido o suficiente para confiar nele. Mas por quanto mais tempo conseguir adiar um ataque contra o seu povo melhor preparado estará esse povo. Parece que pouco resta para decidir, eu disse com amargura. Não havia motivo para que meu pai me informasse da mensagem do mensageiro, observou Catherine. A decisão é dele. Os seus olhos cruzaram-se com os meus, contendo uma sombra da nossa antiga amizade. Creio que ele talvez esteja me oferecendo uma oportunidade para fazer você desaparecer, antes que eu desafie as suas ordens para entregar você, majestoso. Talvez pense dizer a majestoso que você fugiu, mas que pretende persegui-lo. Atrás de Catherine, o bobo estava vestindo uma calça por baixo da camisola. Vai ser mais fácil do que eu havia planejado, convidou esse homem Catherine. Não posso me envolver nisso, mas ninguém da montanha. Teremos de ser você, eu e a Esporana, sozinhos. E temos de partir já, dentro de menos de uma hora. Estarei pronto, prometi-lhe. Encontre-me atrás das barracas de lenha do Joss, disse ela, e saiu. Olhei para o bobo. Bem, contamos para a panela? Por que está me perguntando? Encolhi ligeiramente os ombros, então me levantei e comecei a me vestir depressa. Pensei em todas as pequenas maneiras de que não estava preparado e depois desisti dessa reflexão por ser inútil. Muito pouco tempo depois, o bobo e eu colocamos no ombro as nossas trouxas. Ali de noite, levantou-se, espreguiçou-se meticulosamente e dirigiu-se à porta para nos anteceder. Vou sentir saudades da lareira, mas a caça será melhor. Aceitou tudo com toda a calma. O Bob examinou a cabana com cuidado e então fechou a porta atrás de nós. Este foi o primeiro lugar em que vivi que era apenas meu, observou enquanto se afastava. Você deixa para trás tantas coisas para fazer isso, eu disse. Sem graça, pensando nas suas ferramentas, nas marionetes para acabar, até as plantas que cresciam lá dentro, junto à janela. Contra a vontade, senti-me responsável, talvez por estar tão contente por não seguir viagem sozinho. Ele me olhou e encolheu os ombros. Levo-me comigo. É tudo o que realmente preciso, ou que possuo. Olhou para a porta que pintara. Geoffrey cuidará bem da cabana, e de panela também. Perguntei a mim mesmo se ele deixaria para trás mais do que eu sabia. Estávamos quase chegando à barraca de lenha quando vi umas crianças que corriam pelo caminho na nossa direção. Lá está ele! Gritou uma, apontando. Olhei sobressaltado para o bobo. E então me preparei perguntando-me o que estava por ver. Como era possível nos defendermos contra crianças? Desorientado, esperei o ataque, mas o lobo não esperou. Afundou a barriga na neve, baixando até a cauda.
Quando as crianças se aproximaram, ele atirou-se de súbito diretamente contra o líder. Não! Gritei alto, horrorizado, mas nenhum deles prestou qualquer atenção em mim. As patas da frente do lobo atingiram o peito do garoto, atirando com força contra a neve. Num piscar de olhos, o de noite estava em pé e perseguiu os outros que fugiam, guinchando de riso, enquanto um após o outro eram apanhados e derrubados. Quando deitou o último no chão, o primeiro garoto já estava de pé. O perseguia, tentando em vão acompanhar o lobo e procurando agarrar a sua cauda quando Olhos de Noite passava por ele com um raio, de língua pendurada. Derrubou todos de novo, mais 2 vezes, antes de parar numa das suas voltas corridas. Viu as crianças levantando-se, e então olhou por mim sobre um ombro. Abaixou as orelhas, embaraçado, então olhou de novo para as crianças, sacudindo a cauda, junto ao chão. Uma garota já estava tirando do bolso um pedaço de pão, enquanto o outro provocava com uma tira de couro, sacudindo acima da neve e tentando envolvê-lo num jogo de puxões, fingindo reparar. Eu alcanço vocês mais tarde, sugeriu ele. Sem dúvida, disse-lhe secamente. O bobo e eu continuamos a caminhar. Olhei para trás para ver o lobo, de dentes presos no couro e as 4 patas retesadas, enquanto 2 garotos puxavam pela outra ponta. Deduzi que sabia agora como ele passara as tardes. Acho que sentia uma pontada de inveja. Catherine Já nos esperava. 6 jepas carregadas estavam atadas umas outras, em fila. Naquele momento desejei ter passado algum tempo aprendendo mais sobre elas, mas assumira que os outros cuidariam dos animais. Ainda vamos levar todas elas? Perguntei, desalentado. Demoraria tempo demais para desfazer os fardos e refazê-los, só com aquilo do que precisamos. Talvez mais tarde abandonemos as provisões e animais em excesso, mas por hora quero simplesmente partir o mais depressa possível. Então vamos embora, sugeri. Catherine olhou severamente para o bobo. O que você está fazendo aqui? Veio se despedir do Fitz? Eu vou para onde ele vai, disse calmamente o bobo. A rainha o olhou e algo no seu rosto quase se suavizou. Fará frio, bobo. Eu não me esqueci de como você sofreu com o frio a caminho daqui. No lugar para onde vamos agora, o frio permanecerá muito depois de a primavera ter chegado a Jump. Eu vou para onde ele vai, repetiu calmamente o bobo. Catherine sacudiu a cabeça para si mesmo, então encolheu os ombros, caminhou a passos largos para a frente da fila de jepas e estalou os dedos. O animal da frente abanou as orelhas peludas e a seguiu. Os outros o seguiram. A sua obediência me impressionou. Sondei brevemente na direção deles e descobri em funcionamento um instinto tão forte de manada que quase nem pensava em si mesmos como animais separados. Desde que o animal na frente seguisse Catherine, não haveria problemas com os outros. Catherine nos conduziu por um caminho que pouco mais era do que uma vereda. Serpenteava quase sempre por trás das casas dispersas que abrigavam os residentes de inverno de Jump. Muito pouco tempo depois, deixamos a última das cabanas para trás e começamos a viajar através da floresta antiga. O Bob e eu caminhávamos atrás da cadeia de animais. Observei aquele que seguia à nossa frente, reparando no modo como as suas patas largas e achatadas se abriam na neve, muito semelhantes às do lobo. Marcavam um ritmo ligeiramente mais rápido do que uma caminhada confortável. Não tínhamos andado muito quando ouvi um grito atrás de nós. Estremeci e lancei um olhar apressado por cima do ombro. Era Esporana aproximando-se, correndo, com a trouxa aos saltos sobre os ombros. Quando nos alcançou, disse acusadoramente: Partiram sem mim? O bobo deu um sorriso. Eu encolhi os ombros. Parti quando a minha rainha ordenou, observei. Ela nos olhou furiosa, então passou apressadamente por nós, tropeçando na neve solta ao lado do caminho para passar pelas jepas e alcançar Catherine. As suas vozes chegaram até nós com clareza pelo ar frio. Eu disse a você que ia partir imediatamente, disse a rainha num tom tenso. Então parti. Para o meu espanto, a Esporana teve o bom senso de ficar calada. Durante algum tempo, lutou para avançar pela neve solta ao lado de Catherine, depois foi gradualmente desistindo, deixando-se ultrapassar primeiro pelas jepas e depois pelo bobo, e por mim. Ficou para trás. Sabia que seria difícil para ela acompanhar o nosso ritmo. Senti pena dela, mas então pensei na minha filha e nem sequer olhei para trás para ver se ela estava nos acompanhando. Foi o princípio de um longo dia de incidentes. O caminho era sempre ascendente, nunca de uma forma íngreme, mas a inclinação constante era árdua. Catherine não diminuiu o passo e nos manteve em um ritmo constante. Nenhum de nós falou muito.
Eu estava ocupado demais respirando e tentando ignorar a dor nas costas, que ia gradualmente aumentando. O ferimento da flecha estava agora coberto por carne saudável, mas os músculos por baixo ainda protestavam por causa da sua cura recente. Grandes árvores erguiam-se à nossa volta. A maior parte era de sempre vivas, algumas de espécies que eu nunca vira antes. Transformavam o cinza do breve dia de inverno numa eterna penumbra. Havia pouca vegetação rasteira contra a qual lutar. A maior parte da paisagem era composta pelas fileiras irregulares de imensos troncos e alguns galhos baixos. A maior parte dos galhos vivos das árvores começava muito acima das nossas cabeças. De tempos em tempos passávamos por aglomerados de árvores menores de folha caduca que tinham brotado em áreas de floresta aberta criada pela morte de uma grande árvore. O caminho estava bem batido, tornado evidente que era usado com frequência por animais e por pessoas com esquis. Era estreito, e se não prestássemos atenção, era fácil darmos um passo para fora do caminho e afundarmos surpreendentemente fundo na neve não compactada. Tentei prestar atenção. O dia estava ameno pelos padrões das montanhas, e logo descobri que a roupa que Catherine obtivera para mim era muito eficaz para me manter quente. Afrouxei o casaco na garganta e depois o colarinho da camisa para deixar escapar o calor corporal. O bobo jogou para trás o capô do casaco, forrado de pele para revelar que usava por baixo um vistoso barrete de lã. Observei a borla na ponta do barrete balançar enquanto ele caminhava. Se o ritmo o incomodava, ele nada disse a respeito. Talvez como a mim não lhe restasse fôlego para reclamar. Pouco depois do meio-dia, Olhos de Noite juntou-se a nós. Cãozinho lindo, observei em voz alta. Isso não é nada em comparação com o que a Panela o está chamando. Isso não é nada em comparação com o que Panela o está chamando, observou ele, cheio de si. Tenho pena de todos vocês quando a velha cadela alcançar a alcateia. Ela tem um pau. Ela está nos seguindo? Ela segue rastros muito bem para um ser humano sem nariz. Olhos de Noite passou por nós a trote, movendo-se com surpreendente facilidade. Mesmo na neve não comprimida ao lado do caminho, notei que ela estava gostando da onda de desconforto. Que o seu odor trazia à fila de jepas. Observei-o quando passou por todos os animais e depois por Catherine. Uma vez na dianteira, começou a percorrer confiante o terreno em frente, como se soubesse para onde estava indo. Logo perdi de vista, mas não me preocupei. Sabia que ele voltaria com frequência para nos dar uma olhada. Panela está nos seguindo, eu disse ao bobo. Ele me lançou um olhar interrogador. Olhos de Noite diz que ela está muito irritada conosco. Os ombros dele subiram e caíram num suspiro rápido. Enfim, ela tem o direito às suas próprias decisões, observou para si mesmo. Então, dirigindo-se a mim, acrescentou. Ainda me enerva um pouco quando você e o lobo fazem isso. Isso incomoda? Que eu seja manhoso? Incomoda o me olhar nos olhos? Retorquiu. Era bastante. Continuamos andando. Catherine nos manteve em um ritmo constante, enquanto durou a luz do dia. Uma área pisoteada ao abrigo de algumas das grandes árvores foi o local onde paramos. Embora não parecesse ser usado com frequência, nós nos encontrávamos em alguma espécie de caminho de mercadores com destino a Jump. Catherine mostrou-se prosaica no completo comando que tinha sobre nós. Indicou com um gesto a esporana que uma pequena pilha de lenha seca protegida de neve por lona. Use algumas para acender uma fogueira e depois se certifique de substituir pelo menos a que usarmos. Há uma gente que para aqui e, em tempo ruim, uma vida pode depender do fato de essa linha estar aí. Esperana obedeceu docilmente. Ela instruiu o bobo e a mim enquanto ajudávamos a montar um abrigo. Quando terminamos, tínhamos uma tenda com uma forma bastante semelhante do chapéu de um cogumelo. Feito isso, ela distribuiu as tarefas de descarregamento do material para dormir e seu transporte para dentro da tenda de descarregamento dos animais e amarração do líder da manada e do derretimento de neve para obter água. Ela mesma participou ativamente das tarefas. Observei a eficácia com que estabeleceu o nosso acampamento e tratou das nossas necessidades. Ela teria dado um bom soldado.
Depois de o acampamento básico estar estabelecido, Bobo e eu trocamos olhares. Dirigi-me até onde Catherine verificava o estado das nossas jepas. Esses resistentes animais já estavam ocupados mordiscando pontas de brotos e cascas das árvores menores que cresciam junto a um dos lados do acampamento. Acho que Panela pode estar nos seguindo, disse-lhe. Acho que devo voltar para procurá-la? Com que propósito? Perguntou-me Catherine. A pergunta pareceu insensível, mas ela prosseguiu. Se ela conseguir nos alcançar, dividiremos o que temos. Você sabe disso, mas suspeito que ela se cansará antes de chegar aqui e voltará para Jump. Talvez já tenha voltado. E talvez tenha ficado exausta e caído na beira do caminho, pensei. Mas não voltei. Reconheci nas palavras de Catherine a dura natureza prática do povo da montanha. Ela respeitaria a decisão de Panela de nos seguir, mesmo se a tentativa de fazê-la matasse. Catherine não interferiria com a vontade dela. Eu sabia que entre o povo da montanha não era incomum que uma pessoa idosa escolhesse aquilo a que se dava o nome de retiro, um exílio autoimposto, onde o frio poderia pôr fim a todas as enfermidades. Eu também respeitava o direito de Panela de escolher o caminho da sua vida ou morrer na tentativa, mas isso não impediu de enviar olhos de noite ao longo do nosso caminho para ver se ela ainda estava vindo. Preferi acreditar que se tratava apenas de curiosidade da minha parte. Ele acabara de regressar ao acampamento com uma lebre branca ensanguentada na boca. A meu pedido, levantou-se, espreguiçou-se e me ordenou, entristecido. Então guarde a minha carne. Desapareceu no crepúsculo, que se aprofundava. A refeição da noite de mingau de aveia e bolinhos tinha acabado de ficar pronta quando Panela entrou no acampamento com olhos de noite logo atrás. Caminhou a passos largos até a fogueira e parou para aquecer nela as mãos enquanto trespassava a mim e ao Bobo com os olhos. O Bobo e eu trocamos um olhar. Foi um olhar culpado. Ofereci apressadamente a Panela o copo de chá que tinha servido para mim. Ela pegou e bebeu antes de dizer acusadoramente: Partiram sem mim? Sim, admiti. Partimos. Catherine veio até nós e disse que tínhamos de partir imediatamente. Então o Bobo e eu vim mesmo assim, anunciou ela, triunfante, interrompendo. Eu pretendo continuar com vocês. Estamos fugindo, disse Catherine em voz baixa. Não podemos diminuir o ritmo por você. Quase saltaram faíscas dos olhos de Panela. Eu pedi para que fizessem isso? Perguntou a rainha, seca. Catherine encolheu os ombros. É só para que você compreenda, disse calmamente. Compreendo, respondeu Panela com igual calma, e as coisas ficaram assim resolvidas. Eu observara aquela troca de palavras como uma espécie de reverência. Senti depois um aumento no respeito que nutria por ambas as mulheres. Acho que foi então que compreendi por inteiro o modo como Catherine via a si mesma. Era rainha dos 6 ducados e não duvidava disso, mas ao contrário de muitos, não se escondera atrás de um título, nem ofendera com a resposta rápida que Panela lhe dera. Pelo contrário, respondera-lhe de mulher para mulher com respeito, mas também com autoridade. Mais uma vez, eu vislumbrara o seu temperamento e descobrira que não podia apontar defeitos nele. Todos dividimos a tenda naquela noite. Catherine encheu um pequeno braseiro com brasas retiradas da fogueira e levou-o para dentro. O braseiro tornou o abrigo surpreendentemente confortável, estabeleceu turnos de vigia e incluiu tanto Panela quanto a si mesmo nessa tarefa. Os outros dormiam bem. Eu fiquei acordado durante algum tempo. Estava de novo a caminho de veracidade. Isso trouxe uma minúscula porção de libertação da incessante ordem de talento, mas também estava a caminho do rio onde ele lavara as mãos em puro talento. Essa imagem sedutora estava agora sempre à espreita, nos limites da minha mente. Resoluto, afastei a cabeça à tentação, mas nessa noite os meus sonhos estiveram cheios dela. Levantamos o acampamento cedo e estávamos a caminho antes de o dia nascer por completo. Catherine nos disse para descartar uma segunda tenda menor, que fora trazida para acomodar o nosso grupo maior original. Deixou-a cuidadosamente arrumada no lugar de parada, onde outra pessoa poderia encontrá-la e utilizá-la. O animal aliviado desse peso foi carregado com a maior parte dos fardos que as pessoas transportavam. Senti-me grato, pois as minhas costas latejavam agora incessantemente. Catherine nos manteve naquele ritmo durante 4 dias. Não disse se esperava realmente ser perseguida. Não perguntei. Não havia nenhuma verdadeira oportunidade para conversas privadas com ninguém.
Catherine seguia sempre na dianteira, seguida pelos animais, pelo Bob e por mim, por Esporana e seguindo-nos frequentemente a bastante distância por Panela. Ambas as mulheres cumpriram as suas promessas. Catherine não diminuiu o ritmo por causa da velha, e Panela nunca se queixou disso. Chegava tarde todas as noites no acampamento, geralmente acompanhada por ela de noite. Era frequente aparecer bem a tempo de partilhar a nossa comida e abrigo para a noite. Mas no dia seguinte, levantava-se no momento em que Catherine o fazia, e nunca se queixava. Na quarta noite, depois de estarmos todos dentro da tenda nos preparando para dormir, Catherine dirigiu-se a mim de repente. Fitz Cavalaria, quero saber o que pensa a respeito de uma coisa, declarou. Endireitei-me, intrigado pela formalidade do pedido. Estou ao vosso serviço, minha rainha. Ao meu lado, o bobo abafou um riso. Suponho que ambos parecíamos um pouco estranhos, sentados numa confusão de mantas e peles e nos dirigindo um ao outro tão formalmente. Mas eu mantive o meu comportamento. Catherine acrescentou mais alguns pedaços de lenha seca ao braseiro para avivar uma chama e a luz. Pegou um cilindro esmaltado, removeu a tampa e tirou de lá um pedaço de velino. Enquanto o desenrolava com suavidade, reconheci o mapa que inspirara veracidade à sua demanda. Parecia estranho olhar para um mapa desbotado naquele cenário. Pertencia a uma época muito mais segura da minha vida, quando pensava ter garantidas refeições quentes de boa comida, quando a minha roupa era feita para me servir e eu sabia onde dormiria todas as noites. Parecia injusto que todo o meu mundo tivesse mudado tanto desde a última vez que vi o mapa, mas que ele permanecesse imutável, uma dobra envelhecida de velino, com um rendilhado desgastado de linhas traçadas nele. Catherine o alisou no colo e indicou com batidas do dedo um ponto vazio no mapa. É mais ou menos aqui que nós estamos, disse-me. Respirou fundo, como que para se preparar. Bateu em outro local, igualmente sem marcas. Foi mais ou menos aqui que encontramos os sinais de uma batalha, quando descobrimos um manto de veracidade e os ossos. Sua voz estremeceu um pouco naquelas palavras. Ergueu subitamente os olhos e os prendeu nos meus como não o fizera desde Torre do Cervo. Sabe, Fitz, isso é difícil para mim. Eu juntei aqueles ossos e pensei que eram dele. Acreditei que ele estava morto por muitos meses, e agora, baseando-me apenas na sua palavra sobre alguma magia que não possuo, nem compreendo, tento acreditar que ele está vivo, que ainda existe esperança. Mas eu tive aqueles ossos nas mãos, e as minhas mãos não conseguem esquecer o seu peso e a sua frieza. Tampouco meu nariz é capaz de esquecer aquele cheiro. Ele vive, minha senhora, assegurei-lhe em voz baixa. Ela suspirou de novo. Eis o que quero lhe perguntar. Vamos diretamente para onde os caminhos estão marcados nesse mapa. Aqueles que Veracidade disse que iria seguir? Ou você quer ser levado primeiro ao local da batalha? Refleti durante algum tempo. Tenho certeza de que obteve desse lugar tudo o que havia para subter minha rainha. Passou-se tempo, parte de um verão e mais da metade de um inverno desde que a senhora esteve lá. Não consigo imaginar nada que eu pudesse encontrar lá que os seus batedores não encontraram quando o chão estava limpo de neve. Veracidade vive, minha rainha. E não está lá. Portanto, não o procuraremos lá, mas no local para onde lhe disse que iria. Ela sentiu lentamente, mas se ganhou o ânimo com as minhas palavras, não demonstrou. Em vez disso, voltou a bater no mapa. Esta estrada mostrada aqui não é conhecida. Já foi uma estrada comercial e, embora ninguém sequer se lembre de qual era o seu destino, ainda é usada. As aldeias mais remotas e os caçadores solitários dirigem os seus caminhos para lá e depois as seguem até Jump. Podíamos ter viajado por ela desde o início, mas eu não quis. É usada demais. Viemos pela rota mais rápida, ainda que não seja mais larga. Amanhã, no entanto, vamos atravessá-la, e quando o fizermos, daremos as costas a Jump e seguiremos na direção das montanhas. O seu dedo seguiu no mapa. Nunca estive nessa parte das montanhas, disse ela, simplesmente. Poucos estiveram, além dos caçadores ou de aventureiros ocasionais que vão ver se as velhas histórias são verdadeiras. Normalmente trazem histórias suas que são ainda mais estranhas do que aquelas que levaram a partir em aventura. Observei os seus dedos pálidos andando lentamente pelo mapa. Os tênues traços da antiga estrada divergiam em 3 caminhos separados com diferentes destinos. Essa estrada começava e terminava em
sem destino ou origem aparentes. O que quer que antigamente estivesse marcado na ponta dessas linhas desvanecer em fantasmas de tinta. Nenhum de nós tinha qualquer maneira de saber que destino a veracidade escolhera. Embora eles não parecessem muito separados no mapa, o terreno das montanhas podia querer dizer que estavam a dias ou até semanas de distância. Eu tinha pouca confiança de que um mapa tão antigo possuísse uma escala digna de confiança. Para onde vamos primeiro? Perguntei-lhe. Ela hesitou brevemente, então seu dedo bateu na extremidade de um dos caminhos. Aqui. Acho que este lugar deve ser o mais próximo. Então, essa é uma escolha sensata. Ela voltou a me olhar nos olhos. Fitz, você não podia simplesmente contactá-lo pelo talento e lhe perguntar onde está? Ou pedir para que ele venha até nós? Ou pelo menos lhe perguntar por que não voltou para mim? A cada pequena sacudida da minha cabeça, seus olhos foram ficando mais furiosos. Por que não? Perguntou numa voz trêmula. Esta grande e secreta magia dos visionários nem sequer pode chamá-lo para junto de nós em tal momento de necessidade? Mantive os olhos no rosto dela, mas desejei que houvesse menos ouvidos à escuta. Apesar de tudo o que Catherine sabia sobre mim, ainda me sentia muito desconfortável falando do talento com qualquer pessoa que não fosse veracidade. Escolhi cuidadosamente as palavras. Ao contactá-la pelo talento, eu poderia colocá-la em grande perigo, minha senhora, ou atrair problemas para nós. Como? Perguntou. Pensei rapidamente no bobo, em Panela e Esporana. Era difícil explicar a mim mesmo o incômodo que sentia em falar sem rodeios sobre uma magia que fora guardada em segredo durante tantas gerações, mas aquela era a minha rainha, e ela me fizera uma pergunta. Baixei os olhos e falei. O círculo que Galeno criou nunca foi leal ao rei, nem ao rei sagaz, nem ao rei veracidade. Sempre foram a ferramenta de um traidor, utilizada para lançar dúvidas sobre as capacidades do rei e minar a sua capacidade para defender o seu reino. Panela soltou um pequeno socro e prendeu a respiração, enquanto os olhos azuis de Catherine se tornaram de um cinza de aço de tão frios. Continuei. Mesmo agora, se eu contactasse abertamente veracidade pelo talento, eles poderiam encontrar um modo de escutar. Através de tal contato, poderiam encontrá-lo, ou a nós. Tornaram-se fortes no talento e descobriram um modo de usá-los que eu nunca aprendi. Espionam outros utilizadores do talento. Podem, usando apenas o talento, infligir dor ou criar ilusões. Temo contactar o meu rei pelo talento, Rainha Catherine. O fato de ele ter decidido não me contactar por essa via me leva a crer que a minha cautela é idêntica à sua. Catherine ficara pálida como a neve enquanto ponderava as minhas palavras. Em voz baixa perguntou. Sempre desleais a ele, Fitz. Fale com clareza. Eles não ajudaram em nada na defesa dos 6 ducados? Pesei as palavras como se eu estivesse apresentando um relatório à própria veracidade. Não tenho provas, minha senhora, mas imagino que as mensagens de talento sobre navios vermelhos algumas vezes nunca foram transmitidas ou foram deliberadamente atrasadas. Acho que as ordens que a veracidade enviou pelo talento aos membros do círculo nas torres de vigia não foram transmitidas à fortaleza que elas supostamente defendiam. Obedeciam-lhe o suficiente para que a veracidade não soubesse que as suas mensagens e ordens tinham sido entregues horas depois de enviá-los. Aos olhos dos duques, os seus esforços pareciam ineptos e as estratégias tardias ou insensatas. A minha voz sumiu diante da ira que brotou no rosto de Catherine. A cor lhe subiu as bochechas, rosas, furiosas. Quantas vidas? Perguntou com voz rouca. Quantas vilas? Quantos mortos, ou pior, forjados? Tudo por causa do despeito de um príncipe? Tudo devido à ambição pelo trono de um garoto mimado? Como é possível que ele o tenha feito, Fitz? Como pode ter suportado deixar pessoas morrerem simplesmente para fazer com que o irmão parecesse tolo e incompetente? Não tinha nenhuma verdadeira resposta a dar àquilo. Talvez não achasse que eram pessoas e vilas. Ouvi-me dizer em voz baixa. Talvez para ele fossem apenas peças de um jogo. Posses de veracidade a serem destruídas se não pudesse conquistá-las para si. Catherine fechou os olhos. Isso não tem perdão, disse em voz baixa para si mesma. Parecia doente, de um modo definitivo, mas, estranhamente gentil, acrescentou. Terá de matá-lo, Fitz Cavalaria. Tão estranho receber por mim aquela ordem régia. Eu sei disso, minha senhora. Já sabia da última vez que tentei.
Não, corrigiu-me ela. Da última vez que tentou, foi por você. Não sabia que isso havia me enfurecido? Desta vez estou lhe dizendo que você tem de matá-lo pelo bem dos seus ducados. Sacudiu a cabeça, quase surpresa. É o único modo que ele tem de ser sacrifício pelo seu povo. Ser morto para o bem dele antes que possa machucá-lo mais. Olhou abruptamente ao redor para o círculo de pessoas silenciosas aconchegadas em mantas que a fitavam. Vão dormir, disse a todos, como se fôssemos crianças teimosas. Amanhã temos de levantar cedo de novo e mais uma vez viajar rapidamente. Durmam enquanto podem. Esporana saiu para o primeiro turno de vigia da noite. Os outros deitaram-se à medida que as chamas do braseiro se extinguiam e a luz diminuía. Tenho certeza de que foram adormecendo. Porém, apesar da minha fadiga, eu fiquei deitado, fitando a escuridão. À minha volta havia apenas o som de pessoas respirando do vento da noite que quase não se movia através das árvores. Se sondasse para fora, conseguia detectar olho de noite à espreita, sempre alerta em busca do rato descuidado. A paz e quietude da floresta presa pelo inverno encontravam-se ao nosso redor. Todos dormiam profundamente, exceto a Esporana, de vigia. Mas ninguém ouviu o impetuoso impulso do anseio por talento que crescia em mim a cada dia da nossa viagem. Não falar à rainha sobre meu outro medo, que se procurasse contactar veracidade com o talento nunca regressasse, que submergisse naquele rio de talento que vislumbrara e fosse levado por ele para sempre. Até pensar nessa tentação me levava, trêmulo, à beira da aquiescência. Ferozmente ergui as minhas muralhas sem limites, pondo todas as defesas que aprendera entre mim e o talento. Contudo, naquela noite, coloquei-as no lugar não apenas para manter majestoso o seu círculo fora da mente, mas para me manter dentro dela.